Então vamos lá, águas oceânicas, né? Correspondendo aí à maior massa líquida que nós temos no planeta, ok? Então só lembrando, né? A Terra tem uma área total, uma extensão total de aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados. Em torno de 70% dessa área são ocupadas pelos oceanos. Ou seja, em torno aí de 360 milhões de quilômetros quadrados corresponde às áreas oceânicas, ou seja, à massa oceânica. Não é? Essa massa oceânica foi formada há praticamente 4 bilhões de anos atrás, durante o processo de formação, né, de resfriamento da atmosfera, condensação ocorrendo, né, através, né, das mudanças e da evolução, né, que a Terra veio apresentando, e é a formação de toda essa massa líquida. Tá? A topografia que nós temos envolvendo as águas oceânicas, tá? Lembrando, claro, que a superfície do planeta, chamamos isso de litosfera ou crosta terrestre, ela se compõe de terras emersas, o que está acima do nível dessas águas, e das terras imersas, o que está coberto, portanto, né, por essas águas. Então, justifica, tá? Nós temos realmente essa grande cobertura, essa grande massa líquida, tá? Envolvendo o nosso planeta. Tá? Qual é a importância, né, dos oceanos? Tá? Considerando, claro, né, os aspectos naturais, nós temos a manutenção da vida no planeta justamente pelo volume, pela quantidade de água que os oceanos representam. A extração de minerais, né? Nós temos uma fonte importante, principalmente, né, vamos lembrar e usar como exemplo o petróleo. Né? Grande parte do petróleo acaba sendo extraído da plataforma continental, que é uma das unidades do relevo submarino. Além do próprio sal, né, o sal marinho, extraído das águas, o nosso sal de cozinha. Tá? A influência no clima, realmente os oceanos influenciam muito no comportamento climático. Lembra que a massa líquida, né, ela tem um comportamento térmico diferente da Terra, que é a massa continental. Então nós vamos considerar, além da temperatura das águas, a presença e a circulação das correntes marítimas, né, que vão influenciar muito, claro, o clima, né, principalmente o clima continental. 80% praticamente das espécies, né, de vida da Terra estão presentes nas águas oceânicas. Tá? Então nós temos com certeza, né, um ambiente, né, rico em diversidade, em variedade e também em quantidade de espécies. Tá? Além disso, a pesca, né, nós temos a prática da pesca marítima, tá? Tanto artesanal como industrial. Tá? A questão de regular a temperatura do planeta, porque realmente nós vimos que a maior parte da superfície é a água, então isso influencia inclusive até nos hemisférios da Terra, né? Porque vocês lembram que o hemisfério norte ele é chamado de hemisfério das terras, o hemisfério sul, o hemisfério das águas. Então, realmente, nós temos até dentro dessa disposição, né, uma regulamentação de temperaturas, isso no planeta como um todo. Né? A questão do transporte, né, o transporte marítimo, fala-se aqui em deslocamento de navios cargueiros, né? Sabemos muito bem que a chamada navegação comercial, a de longo curso, né, até mesmo a de cabotagem feita via costa, é fundamental dentro da movimentação de mercadorias pelo mundo inteiro. Há grandes distâncias, né, separando os continentes. E, com certeza, os navios de carga são os mais utilizados dentro desse processo pela capacidade, né, pela variedade, enfim, de cargas que podem movimentar. Tá? E entendendo, claro, que é um dos últimos recursos que nós temos na realidade, né, considerando aí a importância, portanto, né, dessa massa oceânica. É interessante e é bom lembrar, né, quais são esses oceanos. Na realidade, tá, moçada, se for para considerar a massa oceânica, ela é uma só. Ela não tem nenhum tipo de divisão. Uma divisão que seja natural, claro. A massa é uma só.
O que você tem são os continentes fazendo parte dessa estrutura, não é? Separado, portanto, né, pelos oceanos, que aqui nós já estamos identificando. Mas é bom lembrar, essa divisão, ela é uma divisão didática, tá? Ela é uma divisão didática. Então, nós temos essa massa, né, oceânica dividida entre oceanos Índico, Atlântico e Pacífico. O Oceano Pacífico é o maior, é o mais extenso, né, com mais de 165 milhões de quilômetros quadrados de área, uma profundidade média em torno de 4.000 metros, isso é profundidade média, e o ponto mais profundo chega a quase 11.600 metros de profundidade. Pacífico vem e lembra a palavra pacífica, né? O deriva da palavra pacífica, mas não é bem a característica desse oceano, não. As águas são bem revoltas, né? Com muitas tempestades de alto mar. O Atlântico é considerado o mais importante, porque separa o velho mundo do novo mundo. É o que apresenta a maior quantidade de rotas marítimas, né? Feita pelos navios cargueiros principalmente. Tem uma área em torno de 82 milhões de quilômetros quadrados, profundidade média em torno de 3.300 metros, né? E como eu disse, né, separa aí o velho mundo do novo mundo. O Oceano Atlântico vem da palavra Atlantis, né? Atlantis, na mitologia, filho de Netuno, né? Deus das águas, dos mares. E o Oceano Índico, que é o menor de todos, o mais tropical, né? É uma área de aproximadamente 73 milhões de quilômetros quadrados, uma profundidade média em torno de 4.000, né? Como eu disse, considerado o mais tropical dos oceanos. Lembrando novamente, nada separa essa massa líquida. A massa líquida oceânica, ela é uma só. Então, essa divisão que eu apresentei aqui para a moçada é apenas uma divisão didática, para finalidade de estudos, né, principalmente. Tá? O que você vê aqui é o relevo submarino, então, dentro do que eu disse. A topografia que você encontra, né, fazendo parte da massa oceânica. As estruturas não são muito diferentes daquelas que você vê na superfície dos continentes, o que representa essa irregularidade que a gente chama de relevo. Só que, é claro, nós consideramos fatores bem definidos, né? O nível do mar, ele é considerado o nível zero quando você identifica relevo continental e você trabalha com o fator altitude. Quando você trabalha relevo submarino, o nível do mar continua sendo o nível base, o nível zero, mas daí você vai trabalhar com o fator profundidade. Então, quando é relevo continental, o fator é altitude. Quando é relevo submarino, oceânico, o fator é profundidade. E essa irregularidade você percebe nesse gráfico, um perfil esquemático, onde você tem aí a região da plataforma continental, que é a primeira unidade. Nós não vamos trabalhar, então, mais ou menos com referência em profundidade. A plataforma ela tem profundidades que chegam no máximo 200 metros de profundidade. A largura dela é variável, mas a profundidade de 0 a 200. Né? É uma projeção dos continentes para dentro do mar. Depois você observa na sequência um verdadeiro degrau que acontece aí, e que nós vamos chamar de talude continental. E é realmente um degrau. Você sai de uma profundidade de 200 e chega mais ou menos até uns 2, 3 mil metros de profundidade, de uma forma muito abrupta, tá? E é a passagem entre a plataforma e o verdadeiro fundo oceânico. Aí você tem a formação das bacias oceânicas, né, como se fossem depressões, claro que nesse aspecto, considerando um perfil e um fator profundidade. Dorsais, uma estrutura que nós relacionamos à movimentação das placas divergentes que deram origem a essa estrutura, tá? Que é uma dorsal oceânica, uma grande fenda longitudinal, tá? Resultado da atividade magmática que envolve a movimentação das placas divergentes. E as maiores profundidades que nós temos aí são chamadas de fossas, as fossas submarinas, como eu disse, envolvendo, portanto, as maiores profundidades. A maior profundidade, já foi até mostrada para vocês, ocorre no Oceano Pacífico, tá? É a fossa de Vitiaz,
ela tem uma profundidade de quase 11.600 metros de profundidade. Tá? Essa é a maior profundidade que existe no planeta. Tá? E quando se trata das águas oceânicas, né? Quando se trata das águas oceânicas, o que nós precisamos lembrar é, claro, de alguns elementos, alguns fenômenos, né, que são muito comuns, né, como, por exemplo, a questão da salinidade. Né? Todo mundo sabe que as águas oceânicas elas são mais salgadas. Mas é bom lembrar, toda água tem sal. O que muda é o teor, o que muda é a quantidade. Enquanto nas águas doces, chamamos de água doce, mas não são doces porque tem açúcar, mas sim porque tem uma quantidade menor de sal. A média gira em torno de 7 gramas de sal por litro d'água. Já o valor médio de salinidade das águas oceânicas é em torno de 35 gramas de sal por litro d'água. Então você sente o sabor salgado. E os sais são os cloretos. 80% dos cloretos é o cloreto de sódio, que é o nosso famoso sal de cozinha, tá? A salinidade das águas oceânicas, ela não é uniforme, tá, moçada? Ela pode ser maior em algumas áreas, menor em outras, porque depende do volume de água doce, descarregado principalmente pelos rios, vai depender da temperatura, vai depender da profundidade, não é? E do processo até de evaporação, né? Lembrando que os cloretos não evaporam. A água sim, mas os cloretos não. Tanto que a forma como se retira o sal das águas oceânicas é um processo de evaporação. É o processo lá das salinas, né? A água evapora e o sal permanece. A maior salinidade que existe no mundo, vocês vão encontrar no Mar Morto. Ele é um mar residual, ele é um mar fechado. E, em média, lá nós vamos encontrar em torno de 200 gramas de sal por litro d'água. Então, justifica, né, você ter aí o mar mais salgado do mundo, tá? O Mar Morto, além de ser um mar fechado, um mar residual, um mar isolado, é uma depressão absoluta, tá? Então, o torna um caso bem específico, bem peculiar até, ok? A questão envolvendo temperatura, né? A temperatura é a quantidade de calor, você sabe bem que existe no ar. Não diferente quando se trata da massa líquida e da massa oceânica. Então é claro que a temperatura das águas ela vai ser de acordo até com a localização do oceano. A localização do oceano em relação à esfera da Terra, né? Lembrando que nas áreas, na faixa equatorial e tropical, você tem águas mais aquecidas. Nas áreas temperadas e polares, vocês vão ter águas mais frias. É normal porque é onde nós temos as chamadas zonas de iluminação, né? Ou também conhecidas por zonas térmicas da Terra, certo? Nós já tivemos mudanças de temperatura nas águas oceânicas, tá? A média de temperatura, veja bem, a média de temperatura das águas oceânicas chegou, isso em 2009, foi registrada a mais alta, a mais elevada, desde que começaram a fazer esse acompanhamento, desde 1880. Em 2009 foi a maior marca. A média atingiu 17 graus Celsius. Isso, média de temperatura das águas oceânicas, certo? Então, lembrando que essa temperatura, ela muda considerando as zonas térmicas, as zonas de iluminação e também vamos considerar a profundidade, certo? Quando se trata da profundidade, quanto maior a profundidade, menor, é claro, vai ser a temperatura, porque você precisa relacionar a questão aí dos raios solares, do processo da radiação. Então, a temperatura também muda pela profundidade. Então, quanto mais próximo da superfície, as temperaturas são mais altas. Quanto mais profundo, as temperaturas são mais baixas. Em média, a cada 1.000 metros de profundidade, a temperatura ela vai diminuindo. Então, ou seja, até 1.000 metros de profundidade, a temperatura vai diminuindo de acordo com a profundidade.
A partir dos 2.000 metros, a partir dos 1.000 metros de profundidade, ela estabiliza em torno de aproximadamente 2 a 4 graus de temperatura. Isto em profundidade, certo? Mas é claro que há movimentos, né? Então nós temos aí a influência de correntes frias, de correntes quentes, enfim. Quando se trata do congelamento das águas oceânicas, porque envolve isso temperatura, é possível, tá? O congelamento, ele não ocorre de toda a massa líquida, é um congelamento mais superficial. Isso você vai ter principalmente nas regiões polares, quando existe, portanto, a formação da chamada calota polar. E esse congelamento acontece quando a temperatura da água chega a -2 ou -3 graus. Quando há esse congelamento, então forma a banquisa. É o congelamento superficial da massa oceânica. Formam-se banquisas, tá? O derretimento delas acontece por uma elevação de temperatura, ela vai fragmentando grandes pedaços de gelo, de banquisas, que agora são chamados de floesbergs. E aí se deslocam pelo vento, pelas correntes, enfim, tá? Diferente do iceberg. O iceberg é pedaço de geleira. Geleira é continental. O que eu falei agora é banquisa, é congelamento da massa oceânica por temperatura reduzindo entre -2 e -3 graus. Então que fique claro, né, para não ter nenhuma confusão, certo? Envolve temperatura, envolve, claro, luminosidade. Então vamos entender que nós encontramos, né, diferentes zonas de iluminação. Não faça confusão com transparência de águas, tá? Você ter água limpa, cristalina, né? Isso não se tem por incidência da luz solar. Quando há incidência de luz solar, o que nós temos é, na realidade, né, as chamadas zonas de iluminação. São 3 zonas de iluminação: eufótica, disfótica e afótica. A zona eufótica, saímos de zero, nível 0, até 80 metros de profundidade. É uma zona de grande intensidade de luz. Grande intensidade de luz. Muita riqueza entre fauna e flora marinha. A partir dos 80 metros até 200 metros de profundidade, nós entramos na zona disfótica. Luz difusa. Diminui muito a intensidade de luz, já começa uma alteração de fauna e flora principalmente, não é? E é um outro ambiente diferente da massa oceânica. A partir dos 200 metros de profundidade, nós entramos na zona afótica, sem luz, escuridão total, breu, você não enxerga nem a ponta do seu nariz, tá? Então são estas as zonas de iluminação das águas oceânicas. Aqui você vê uma imagem, não é, de uma zona eufótica, de grande incidência de luz, tá? Então é onde nós vamos encontrar, inclusive, a maior concentração, né, de vida, a riqueza em fauna e flora. Uma imagem da zona disfótica, vocês não veriam absolutamente quase nada, seria algo meio embaçado, né? Mas vamos ver o que nós encontramos nas maiores profundidades, quando há ausência total de luz. É o que você vê aqui, tá? O que vocês observam são algumas espécies, né, de seres que habitam as maiores profundidades, a escuridão total das águas oceânicas, né? São verdadeiros monstrinhos, mas que fazem a diferença, claro, porque nós estamos falando de um ambiente aquático, né? Além de você ter aqui a falta da luminosidade, a ausência da luz, nós temos uma pressão descomunal, né? Porque quando se trata da pressão, do peso, nós sabemos que tem pressão atmosférica. Além do peso do ar, começa a ter o peso da água, certo? Então, nós temos uma relação de peso à medida que a profundidade aumenta, tá? A cada 40 metros de profundidade, a pressão ela aumenta 1 atm. E aí entenda, né, a pressão absurda que você encontra a essas grandes profundidades. Mas os seres vivos que você vê aí, eles estão acostumados, portanto, a essa pressão, certo? Outra característica interessante é quando se trata da cor das águas oceânicas.
E aqui você vê as duas cores que predominam, o azul e o verde. Nós sabemos que a água não tem cor, né, moçada? A água é incolor. Então, como você vê essa coloração na água? O azul não é difícil. O azul é um reflexo da cor do céu, que é exatamente isso. Nós temos o azul predominando quando você tem águas mais profundas, né, águas mais livres de sedimentos, com uma quantidade menor de sedimentos. Então, isso faz com que haja um reflexo maior da cor do céu. E aí o azul predomina, tá? A cor verde, ela é mais comum próxima à costa, onde você tem águas mais rasas, e normal, onde você vai ter a presença de muita vegetação, né? Algas. E predomina a cor verde, a clorofila. E há uma quantidade maior de sedimentos, né? O que dá essa coloração aí meio esverdeada. Fora essas duas cores, outras cores que surjam, elas devem estar relacionadas a alguma situação que justifique. Pode ser uma poluição, pode ser uma contaminação, né? Um exemplo, lá na região do mar Mediterrâneo existe a chamada maré vermelha. As águas atingem uma coloração vermelha, tipo vermelho meio sangue. Mas isso por quê? Porque há uma proliferação, tá, de microalgas chamadas pirrófitas. Elas são muito pequenininhas e elas proliferam de tal forma que elas vão formando aquelas manchas avermelhadas, tá? Então, é a justificativa. O Mar Vermelho, ele não é vermelho como o sangue, né? Separa a África da Ásia, mas o Mar Vermelho está numa região em que há muita rocha e solo onde predomina, tá, os óxidos de ferro. E o óxido de ferro tem uma coloração meio de ferrugem, não é? E a água assimila um pouco essa coloração. Então, dá uma cor, né, do tipo meio ferrugem lá para o Mar Vermelho. Mas é o que eu disse, a água é incolor. Nós estamos acostumados com essas duas cores, o azul e o verde. Fora disso, qualquer outra coloração, como eu já disse, tem que ter uma certa justificativa, né? Algo que esteja justificando essa cor diferente, certo? O que nós temos também em relação a movimentos das águas oceânicas, né? Então vamos aí às ondas. Esse é o movimento mais comum, vocês sabem, tá? Esse é um movimento provocado principalmente pela influência do vento. Então, são movimentos mais superficiais. Você tem diferença de ondas entre mar aberto, mar fechado, não é? A intensidade também muda, ondas maiores, ondas menores, onde há deslocamento de massa líquida, onde não há deslocamento de massa líquida, onde existe uma influência, né, de ações internas, como tectonismo, vulcanismo ou até mesmo abalo sísmico, e que vão provocar essa agitação aí das águas oceânicas. Mas, tratando-se de ondas, nós temos aqui 3 tipos de ondas. A primeira que você vê, identificada como marulho, ou marulho, é quando você tem uma leve ondulação superficial das águas. Essa leve ondulação, tá? A água parece que fica um pouco crespinha, tá? Essa leve ondulação é provocada principalmente por influência das brisas. São aqueles ventos mais, né, mais leves, com menor velocidade, né, que começam a agitar um pouquinho, causando essa leve ondulação superficial. Tá? Do lado você vê até uma embarcação que está inclinada. Essas ondas são chamadas de ondas oscilatórias. Elas estão em áreas de profundidade maior, onde há uma intensidade maior do vento, o que causa essa agitação mais intensa, esse movimento mais ondulatório intenso, ao ponto até de ficar jogando a embarcação de um lado para o outro. Por quê? Porque é um movimento, né? De sobe, de sobe, desce e assim por diante. Já a onda superior, chamada de transladativa, essa é aquela que você vê na orla marítima. Ali nós temos realmente um deslocamento de massa líquida, tá? Esse deslocamento de massa líquida segue esse esqueminha aqui, tá? Você tem, na realidade, um giro, tá? Você vai observar nesse esqueminha, a parte côncava da onda, nós vamos chamar de cavado. E a parte convexa da onda a gente chama de crista, a crista da onda. Então, através, né, entre a crista e o cavado, você tem a altura da onda.
E entre as duas cristas você vai ter o comprimento de onda, certo? Ou seja, essa é a dinâmica. Então existe o quê? Existe um deslocamento de massa líquida, tá? Que é projetada em direção à orla, aquela chamada zona de arrebentação. Então, o movimento ele é circular porque, à medida que a massa líquida se desloca, você vê que a profundidade vai diminuindo, como está aqui no esqueminha, até o momento em que o cavado toca no fundo. Quando o cavado toca no fundo, a massa líquida se desequilibra. E aí, uma crista vai ser projetada por sobre a outra. Esse é o famoso tubo, né, que o surfista conhece, né, que é um grande desafio para ele, não é? E o surfista ele desce pelo cavado da onda, no momento em que uma crista começa a se projetar por sobre a outra, e aí ela vai fazer o quê? O giro. Né? Quem já levou caldão sabe muito bem, a onda embola você. Então essa é a chamada onda transladativa, tá? E é, com certeza, a partir daí o impacto, né, que ela gera e causa na orla marítima principalmente, tá? Aí nós temos as correntes marítimas. As correntes são verdadeiros fluxos de águas que circulam na massa oceânica, apresentando temperatura diferente, densidade diferente, tá? Coloração muitas vezes diferente, salinidade diferente, e elas se deslocam, né? Como eu disse, são fluxos de águas que já obedecem um sistema de circulação dessas correntes envolvidas, esse sistema influenciado, na realidade, pelo movimento de rotação da Terra. Tanto que todas as correntes elas apresentam movimentos circulatórios. Todas elas apresentam movimentos circulatórios. No hemisfério norte, elas circulam no sentido horário e no hemisfério sul, elas circulam no sentido anti-horário, certo? Então, normal essa circulação. E as correntes marítimas, elas podem ser quentes, quando elas têm origem nas baixas latitudes, ou elas podem ser frias, quando elas têm origem nas altas latitudes. E como eu já disse, há um sistema de circulação dessas correntes, elas já obedecem ao sistema de circulação no mundo, nos dois hemisférios da Terra, dentro do que eu expliquei, tá? Lembra da força de Coriolis? Isso está relacionado ao movimento de rotação da Terra, o giro que a Terra executa esse movimento de oeste para leste. Portanto, se define, né, que no hemisfério norte as correntes circulam, como eu disse, no sentido horário. No hemisfério sul, no sentido anti-horário. E aí, na imagem, você vê já a circulação das grandes correntes marítimas, né? Isso em todas as massas oceânicas. E a corrente marítima, além de ser muito importante na dispersão das espécies, as correntes marítimas, elas também influenciam muito na situação climática dos continentes, né? Conforme já foi dito lá no início sobre a importância dos oceanos, certo? Então, tá aí a movimentação das ondas. E aí nós temos o movimento das marés. E o movimento de maré é aquele movimento de subida e de descida das águas. Subida, fluxo, descida, refluxo. Esse movimento de subida e de descida vai acontecer em pouco mais de 24 horas. São 4 movimentos, tá? Alternados. Maré sobe, maré desce, maré sobe, maré desce. Por quê? A maré começa a subir, chamamos de pré-mar, né, ou maré cheia. Ela vai levar aproximadamente 6 horas e 12 minutos subindo. Aí ela entra num pequeno repouso de 8 minutos aproximadamente, daí ela começa a diminuir. Ela vai, né, é a chamada vazamar, maré baixa, a maré vai descendo, refluxo. Vai levar as mesmas 6 horas e 12 minutos. Daí ela entra em repouso de novo 8 minutos, e começa a subir outra vez. Em pouco mais de 24 horas, nós temos 4 movimentos entre o movimento de maré alta e de maré baixa. É importante? Claro, isso é muito importante. Numa situação de porto, olha a diferença. Você vê ali o porto durante a maré alta e ele durante a maré baixa. Olha a diferença. Essa diferença entre a maré alta e a maré baixa, nós vamos chamar de amplitude de maré. Amplitude de maré, tá?
Quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a amplitude de maré, maior a diferença entre a baixa e a alta. Quanto mais afastado da linha do Equador, menor é a amplitude de maré, tá? Então existe essa situação. Aí nós temos dentro dessa movimentação das marés, nós temos as marés de cisígia, chamadas marés de águas vivas, e as marés de quadraturas, também chamadas marés de águas mortas. Nós vamos relacionar isso, tá, ao movimento feito pela Lua em torno da Terra, quando nós temos aí, portanto, a ocorrência das fases da Lua. Em duas posições, isso acontece em conjunção e em oposição, representa a fase da Lua nova e a fase da Lua cheia. A Lua e o Sol estão na mesma linha. Então, quem exerce maior influência no mecanismo das marés é a Lua, mas o Sol tem a maior massa e também influencia. Quando essas duas posições de conjunção e de oposição acontecem, o Sol e a Lua na mesma linha somam forças e esse fluxo e refluxo de águas é mais intenso. Então, a maré sobe mais, a maré desce mais. Por isso chamamos marés de cisígia ou de águas vivas. Já quando a Lua está em primeira quadratura e depois em segunda quadratura, fase da Lua crescente e fase da Lua minguante, respectivamente, o Sol e a Lua não ficam na mesma linha. Então, eles não somam forças. Então, o fluxo e o refluxo de águas é normal. Chamamos marés de quadratura ou marés de águas mortas. Então, vocês conheceram aí os movimentos, né, das águas oceânicas. Bom, aí vem uma questão, né, porque nós falamos em oceanos, mas aí também falamos em mares. Mar, oceano, são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, tá? Os mares são porções dos oceanos, então vão apresentar áreas menores, profundidades menores e, normalmente, eles vão estar relacionados a algum tipo de acidente geográfico, que acaba muitas vezes delimitando essas pequenas porções dos oceanos. Dentro desse aspecto, nós temos, não é, uma certa classificação, portanto, dos mares. Eles são classificados, não é, como mares abertos, mares mediterrâneos ou mares fechados. Então nós vamos entender ali, mares abertos, também chamados de mares costeiros. Esses mares, eles estão diretamente ligados aos oceanos e que se encontram nas proximidades. Então, o nome já diz, abertos. Eles têm uma grande comunicação com os oceanos, tá? Uma ampla comunicação com eles. Depois eu mostro alguns exemplos, a moçada visualiza melhor, mas uma ampla comunicação, uma ampla abertura, uma ampla saída para os oceanos. São os abertos ou costeiros. Aí existem os mares mediterrâneos, eles também são chamados de interiores ou são conhecidos como continentais. Eles vão ter comunicação com os oceanos por passagens, que nós vamos chamar de estreitos ou canais. Passagens, estreitos ou canais, certo? Esses são os mares mediterrâneos. Tá? Então, a ligação feita entre eles e os oceanos é por uma pequena passagem, um canal, um estreito. Claro, isso natural. Tá? Exemplos já vamos conhecer na sequência. E aí existem os mares fechados, chamados também de mares isolados, também podem ser considerados residuais. São porções de oceanos que foram, como o nome já sugeriu, isolados. Isso quando ocorreu a movimentação das placas tectônicas, naquele processo principalmente da deriva, né, continental, tá, onde ocorreu, tá, um isolamento dessas massas. Então, o mar fechado, ele não tem nenhuma ligação com os oceanos. Nenhuma ligação com os oceanos. Vocês viram que alguns exemplos já estão até citados aí, não é? Em relação a esses diferentes, né, tipos
de mares. Então aqui dá para visualizar alguns exemplos, né? Você tem, por exemplo, o Mar do Norte, tá? O Mar do Norte é uma porção, portanto, do Oceano Atlântico, tá? Ele tem uma ampla comunicação, né, feita com o oceano. A delimitação é feita por alguns arquipélagos, como é o caso do arquipélago britânico, tá? Nós temos a identificação aqui do mar Mediterrâneo, que é um exemplo de mar interior, né, de mar continental, né, conforme a outra expressão utilizada aqui também para a moçada. Tá? Então, o Mediterrâneo é o melhor exemplo para vocês. Tem o Mar Vermelho, tá? O Cáspio está sendo mostrado como um exemplo de mar fechado, de mar isolado, tá? Então, é uma classificação, né? Considerando, portanto, tá? Essa diferença, essas porções, né, oceânicas e, como eu disse, delimitados, né, por acidentes geográficos, que podem ser arquipélagos, que podem ser aí penínsulas, né? O Mar das Antilhas, que é um mar bem conhecido, né, também conhecido por Mar do Caribe, né? É uma porção do Atlântico totalmente delimitada pelo arquipélago antiliano, tanto pelas grandes como pelas pequenas Antilhas. Mas o que você tem ali é uma ampla comunicação feita, não é, com o oceano, tá? Então, a característica que representa aí do mar aberto, do mar costeiro, tá? Então, essa é a diferença que vocês vão encontrar, que vocês vão ter envolvendo, portanto, essa grande massa, né, que é a massa oceânica, com as suas características, né, as suas peculiaridades, certo? Então tá aí, né, considerando aí a maior cobertura de massa líquida que nós temos, água salgada principalmente, certo?